Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a mineração no Brasil, entendendo como que aconteceu o início da exploração de ouro no nosso país e quais foram as consequências disso para a gente, bem como para Portugal. Bora para a aula? Bom, meninos, para falar da mineração, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como que foi a forma de ocupação do território que hoje nós chamamos de Brasil. Primeira coisa, a colonização ela começou a ocupar apenas o litoral. Ela não entrou rumo ao interior do território. Isso vai acontecer a partir do século XVII, pela junção de uma série de pequenos fatores. O primeiro deles é a pecuária, então você vai criar gado fora das áreas no litoral em que em geral se plantava cana-de-açúcar. Então você começa a explorar um pouco desse interior. Além disso, na onde nós chamamos de região amazônica, você extraía o que era conhecido como drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? São produtos como cacau, canela, castanha, cravo, pimenta, típicos dessa região e que principalmente os padres jesuítas exploravam e vendiam a altos valores para a Europa. Então, isso incentivou um pouco a ocupação do interior do nosso território. Além disso, você tem expedição, as viagens dos bandeirantes, que são exploradores aí do nosso território, entraram no interior principalmente em busca de ouro e vão encontrar esse ouro nas regiões de Minas e Goiás. E você tem, por fim, a mineração, porque depois que os bandeirantes encontram, você vai ter uma grande quantidade de pessoas indo para essas regiões e explorando o ouro ali encontrado. Aí no mapinha, você tem os principais produtos e as regiões em que esses produtos eram explorados. Então, nessa área em roxo, que é o litoral, você tem a cana-de-açúcar. No interior, nessa área em cor-de-rosa, você tem as drogas do sertão. Nas áreas em amarelo, você tem a pecuária, a criação de gado, principalmente no curso dos rios, tá, gente? Nessa área em vermelhinho, isso é no século XVI, então, ou seja, ano 1500 e alguma coisa. Você tem a mineração, mas ao longo dos séculos seguintes você vai ter outras áreas em vermelho, tá bom? Quando se descobre o ouro, vai gerar uma grande quantidade de pessoas interessadas em ir para aquela região para explorar essa riqueza. Então, você vai ter a formação de pequenos arraiais, de pequenas vilas de pessoas que vão para essas regiões onde se descobriu ouro para explorar em busca de enriquecer, tá? Então, gerou uma grande corrida populacional para esses lugares. E esses lugares, eles não tinham estrutura para receber as pessoas. Então, se você precisava de comida, de medicamentos, de qualquer item de necessidade, você tinha que comprar ou produzir. E quem que levava essas mercadorias para vender? São o que nós chamamos de tropeiros. Os tropeiros são comerciantes que viajavam no lombo, principalmente de mulas, abastecendo mercadorias no interior do país, principalmente nesse período nas regiões mineradoras. E esses caminhos que os tropeiros faziam acabou facilitando a criação de cidades no meio dessas rotas, né, juntando esses arraiais aos quais eles levavam as mercadorias. Inclusive, aí tem uma aquarela, uma pintura que está no livro de vocês, mostrando um tropeiro com duas mulas e que estão carregadas de mercadorias no século XIX. Essas cidades que vão se formar, esses núcleos urbanos, vão ter uma nova composição social, ou seja, são mais pessoas nas cidades e tendo diferentes funções nela. Então, quem são as pessoas mais poderosas nessas cidades? Primeiro, os donos das minas de ouro,
e as autoridades da coroa portuguesa, que representavam o rei de Portugal e controlavam a fiscalização desses territórios. Então, essas autoridades elas tinham muito poder nas cidades mineradoras. Além disso, você tem uma classe média, que é uma novidade até então no país, que são formados por comerciantes, tropeiros, soldados, profissionais liberais como médicos, advogados, escritores, etc., além dos padres, que tinham muita influência na região. E por fim, você tem os trabalhadores, que são principalmente escravos, que vão ser utilizados na exploração de ouro nessas regiões. Aqui, uma das principais cidades mineradoras, que era chamada Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, e aí você vê o centro histórico, que preserva várias construções desse período, de mais ou menos 300 anos atrás. Aqui tem uma imagem que está na apostila de vocês, mostrando como que funcionava na prática a mineração de ouro, e é uma gravura do Rugendas, mostrando como que acontecia isso, e aqui a gente precisa destacar algumas coisinhas. A primeira delas, nessa imagem destacada aí, o item A, os mineradores escravizados, gente, eles passavam muito tempo dentro da água, tá? Para conseguir pequenas pedrinhas de ouro. A exploração de ouro geral, aliás, ela começa a partir do curso dos rios, em que você procura pequenas pedrinhas e dali você detecta que há ouro naquele lugar, tá? Então eram horas de trabalho ali, e isso, claro, acabava criando más condições de saúde para esses escravos. Além disso, gente, você tem aí alguns escravos que trabalhavam em túneis, escavavam-se túneis, abriam-se minas, tá? Né? Quando não achava mais ouro nos rios. Então você entrava dentro dessas formações de pedra e abriam minas para explorar. Só que era muito perigoso, eram espaços muito apertados, tinha riscos de desabamento. Mas aí na imagem registra que era uma outra forma de se extrair ouro. Inclusive, é dali que se extraíam grandes pedras pesando quilos de ouro, certo? Além disso, nessa pintura, a gente destaca a presença dos feitores, que eram homens livres, encarregados de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. E esses feitores eram como se fosse um gerente desses locais de mineração. Além disso, você tem aí a utilização de alguns instrumentos em específicos, e um deles é a bateia, que parece uma peneira, que você vê na mão do escravo em destaque, e que era feito para separar o ouro da areia e do cascalho, tá? E que inclusive foi introduzido pelos africanos escravizados. Então, essa é uma imagem que está no apostila de vocês e que a gente está explicando aqui cada item que a compõe. Como que era feito o controle dessas minas? Qualquer um podia chegar lá e explorar? Não. Então, o que acontecia? Portugal, assim que soube que se encontrou ouro aqui na região, mandou gente, aí a pedido do rei, para fiscalizar a exploração e principalmente para arrecadar impostos. Ou seja, era uma forma de Portugal lucrar em cima da produção de ouro sem nem precisar literalmente investir naquilo. E aí essa produção era fiscalizada através de várias formas. Você tinha órgãos para isso, você tinha que se chamavam casas de fundição, que eram locais onde o ouro que era extraído era transformado em barras, barras como as que estão aí na imagem, e aí você tinha tipo um carimbo real, que era o que provava que aquele ouro que estava circulando era aprovado pelo governo português, era um ouro legal, e ali você já extraiu o imposto, que era 20% de tudo que você produzia e recolhia de ouro, tá? Inclusive, gente, os impostos eram muitos cobrados pela coroa portuguesa, porque além do quinto
que era esses 20% de tudo que você extraía, você ainda tinha alguns outros. As entradas, por exemplo. Então, de acordo com a quantidade de gente que entrava e saía, inclusive animais, na região das minas, se cobrava imposto. Você tinha captação, que é o valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo. Então, quanto mais escravo, mais imposto você deveria pagar. E além disso, tinha um imposto que era invocado em situações esporádicas, que era a derrama, em que você confiscava o bem das pessoas que estavam devendo para garantir que os impostos fossem pagos, ou então, quando não se arrecadava a meta de impostos que Portugal desejava, também confiscava, pegavam as propriedades das pessoas para servir como pagamento desse imposto. E isso gerou muitas revoltas, claro, porque Portugal lucrava muito com essa excessiva cobrança de impostos. E aí você tem duas grandes revoltas que mostram esse processo de se revoltar contra a cobrança de impostos de Portugal. O primeiro deles é a Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, e que justamente está reclamando desse problema. E o que o pessoal da Conjuração Mineira queria? A independência de Minas Gerais. Gente, não é a independência do Brasil, tá? É a independência de Minas Gerais e a formação de uma república. E quem que propôs essa revolta? Os donos de escravos, a classe média, todo mundo que era muito prejudicado com essa cobrança de impostos acabou apoiando essa revolta. E uma das principais figuras delas é muito conhecida no nosso contexto social, que é o Tiradentes, porque ele foi considerado o líder do movimento e foi condenado à morte pela coroa portuguesa. Então o evento no final não deu certo, eles não conseguiram o que eles queriam e o Tiradentes ainda termina a rebelião enforcado. Quase 10 anos depois, você vai ter uma rebelião muito parecida na Bahia, em que você tem uma alta cobrança de impostos no momento de crise da cana-de-açúcar, muita miséria. E o que eles queriam? A independência da Bahia, não era a independência do Brasil, tá? E a formação de uma república que não tivesse escravos, essa é uma novidade. E essa é uma revolta principalmente de gente de classe média e de escravos. Ela também não dá certo, os seus líderes são presos, enforcados, expulsos do país, então eles também não conseguem os seus objetivos. Mas veja, são duas revoltas motivadas principalmente pela alta cobrança de impostos. Aqui, gente, na imagem à direita você tem uma estátua do Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier, que é o único dos rebeldes da Inconfidência que é condenado à morte. E essa estátua está em Ouro Preto, né, a antiga Vila Rica. E essa é a bandeira de Minas Gerais, com um escrito em latim que chama Liberdade ainda que tardia, que é uma referência à bandeira que o pessoal da Inconfidência pensou se caso Minas Gerais fosse um país independente. Outra coisa importante da gente destacar desse período é uma das principais expressões artísticas que ocorreram na região das Minas, que é o Barroco Mineiro. O Barroco é uma manifestação artística de origem europeia, dos séculos 17 e 18, e tem como características assim uma riqueza de detalhes, bastante exagero nesses detalhes, muita ornamentação, ou seja, muito enfeite, muitos elementos, né? Cores muito marcantes nas pinturas, muito contraste. Então eram pinturas, esculturas bem carregadas, tá? E na arquitetura também, com muitos adereços, com muita coisa. E aqui em Minas Gerais, as irmandades religiosas, que eram associações, elas acabavam estimulando o desenvolvimento dessa arte barroca, patrocinando
através das doações que elas recebiam, esses pintores e escultores. Então, se você observar as igrejas nessas regiões, você vai ver que tem várias obras desse barroco mineiro. Então, aqui na imagem, por exemplo, você tem uma escultura de pedra-sabão do Aleijadinho, que é o Antônio Francisco de Lisboa, que é um dos principais nomes do país do barroco mineiro. E aí, gente, essa estátua aí, que é do profeta Isaías, ela tá na igreja em Congonhas, mas você tem diversas produções dele, tanto na cidade de Congonhas, Ouro Preto, Mariana, dentre outros. E essas produções, gente, elas são consideradas patrimônio cultural, ou seja, uma coisa que nos pertence e que faz parte da nossa identidade, tá? Um patrimônio cultural pode ser desde uma festa, uma construção, uma música, uma maneira de cozinhar alguma coisa. E essas coisas elas fazem muito parte da identidade, por exemplo, de nós mineiros. Então, por exemplo, eu coloquei aí o queijo. O, você tem um queijo numa região aqui em Minas Gerais, na cidade de Cerro, que ele é considerado um patrimônio, por quê? Porque o jeito de fazer esse queijo é só desse lugar. Na segunda imagem de baixo, os tapetes de serragem, né, nas manifestações religiosas aí em Ouro Preto, em Mariana, né, essa foto é em Mariana. Então, é também um patrimônio cultural. E desses patrimônios culturais, a gente não pode deixar de destacar as construções que ainda estão de pé, que dá para a gente conhecer hoje. Então, por exemplo, a cidade de Diamantina, como o próprio nome já diz, ela ficou conhecida por sua exploração de diamantes. E esse centro histórico, que são essas construções dessa época que ainda estão de pé, inclusive é um patrimônio histórico mundial e que tem muita influência dessa arte do barroco, como a igreja de São Francisco de Assis, que está aqui na fotografia. Além disso, você tem outra igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Ela é projetada pelo Aleijadinho, que é o escultor que eu comentei agora mesmo. E tá vendo, ó, cheio de detalhes, muita riqueza de detalhes dentro da igreja também, tá? E que é também um patrimônio mundial. E, gente, quando a gente fala que algo é patrimônio, é porque você tem aí uma política para preservar, para evitar que aquilo seja destruído, tá bom? Aqui também em Salvador, que foi a nossa primeira capital, você também tem muitas construções que são consideradas patrimônios culturais e que contam como que era um pouquinho a vida, né, no início do período da colonização, e suas casas muito coloridas, tá? Que estão de pé ainda a visitar. E aqui eu coloco um exemplo de Uberaba, que é a Igreja Santa Rita, que é construída em 1854, né? Disse que construído por alguém que tinha feito uma promessa para se curar do alcoolismo, e ela é considerada um patrimônio da cidade, né? Então, veja, é uma construção de mais de 150 anos. Tudo bem? Então, todos esses exemplos são patrimônios culturais, elementos que fazem parte da nossa história e que precisam ser preservados, ok? Meninos, por hoje a nossa aula encerra aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, na Iônica ou no portal escolar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!